Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Parceiras e parceiros da TV Sol de Indaiatuba e toda a região. Nós estamos no canal 48.1 de OHF e também no Facebook e no Instagram, no endereço TV Sol 48. Assim, nós começamos a nossa programação de segunda a sexta por enquanto. Daqui a pouco nós vamos ampliar. Começa meio-dia, vai até 1 e pouco da tarde, começa às 7 da noite, vai até às 8h15 da noite. Com notícias da cidade, tudo de importante que acontece em Indaiatuba e região e que interessa para Indaiatuba. E a vantagem de você acessar através do Facebook e do Instagram, que você vê a nossa programação a hora que quiser. Hoje ficou essa coisa maravilhosa. E honrando aqui a bancada do Papo Sol, está aqui a Simone dos Santos Siqueira. A Simone é bióloga, professora, perita, especialista em engenharia ambiental, mestre em processos tecnológicos e ambientais e já foi até esteticista. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Que tudo legal bom? receber você aqui, viu? É um prazer estar aqui com você. Você já fez tanta coisa. Você já tocou na banda também? Só faltou tocar na banda, né? Não, banda não. Ainda não, mas né? Mas aprendi... esteticista você já foi. Sim, já foi. E escuta uma coisa, vamos começar do começo, né? Uhum. Você é nascida em São Paulo. Sou nascida em São Paulo. Você veio para Indaiatuba por quê? Eu digo assim que nada é por acaso, né? Uhum. Foi assim que conhecemos Indaiatuba por conta de... Eu perdi um irmão de 26 anos, que ele era piloto. Era piloto de helicóptero, de avião? De avião, isso, de avião. De avião comercial? Comercial. Ah, é? De Isso. jato? Piloto de jato? Não, ele era até aviões de porte médio, né? Sim. E com 26 anos ele... Fazia aviação executiva? Isso. Ele estava trabalhando para alguns bancos, né? E carregava trabalhava pra malotes. banco. Aviação executiva para banco. Sim. Sim. Uhum. Levava malote, levava valores. Valores. Uhum. Sim. E ele sofreu um acidente e acabou falecendo. Falecendo. E, em função disso, vocês resolveram sair de São Paulo, é isso? Isso foi em 99, né? 99. Isso, aí minha mãe ficou desesperada. 20 e poucos anos. Isso, minha mãe ficou desesperada. E como já tinha uma tia que morava aqui, aí minha mãe veio para cá e falou assim, vou mudar, né? E como ela já conhecia Indaiatuba, aí ela falou, vou mudar, quero sair daqui, porque ela ficou muito desesperada, né? Já imagina, né? Sim. O filho sair terça-feira arrumado para fazer um trabalho, ia voltar terça-feira à noite, né? E depois ficamos... E não voltou. Na verdade, ele morreu carbonizado, né? Então, foi uma coisa muito triste na nossa vida. E o seu pai fazia o quê? Meu pai era militar. Ah, militar. Militar do Exército. Do Exército. Por isso que eu digo assim, que eu tenho um pouco de espírito de cigana, só me estabeleci mesmo moradia depois que eu conheci Indaiatuba. Ah, tá, porque vocês moravam cada dia no lugar. O militar tem que ir onde for designado, né? Não Sim, morei no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, na cidade do Pelé, morei em várias cidades. Mas vocês são originários de São Paulo mesmo? São Paulo. Eu mudava... E aí você veio para cá e você já tinha se formado em biologia? Ou... Sim, eu tinha feito biologia e inclusive ia dar aula no Senac, quando eu fui convidada, né? No Senac em São Paulo? Senac em São Paulo, porque eu fiz estética facial e corporal no Senac. Eu consegui trazer a FATEC para cá, criei a FIEC, o SESI, o SENAI, e não consegui trazer o SENAC ainda. Puxa. Faz tanto tempo que eu estou brigando com o pessoal nosso da política, com os nossos representantes aí, para brigar pelo SENAC. Muito bom. Né? Eu tentei, mas não consegui, mas trouxe o SESI, o SENAI e a FATEC, isso eu consegui. Né? O SENAC eu não consegui trazer, mas continue falando. Aí você estava dando aula no SENAC. Eu fui convidada para dar aula no Senac quando aconteceu todo esse imprevisto. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Aí eu tinha uma sala de estética, tinha um local que eu trabalhava como esteticista. Aí quando aconteceu tudo isso, mudou totalmente o rumo da minha vida. Aí minha mãe veio para cá, e eu de 15 em 15 dias, já casada, com 2 filhos, né? Na verdade tinha só o Gabriel, que hoje está com 26 anos. Sei. E vinha para cá sempre. E conheci a cidade, falei, não, é aqui que eu quero ficar. Vou ficar aqui. É aqui que eu vou ficar. E aí, aqui você trabalhou no quê?
Aqui eu trabalhava inicialmente como bióloga, né? Trabalhava como eventual nas escolas estaduais por um bom como tempo. Professora eventual, espécie de substituta que a gente falava antigamente. Sim, porque eu ainda não tinha feito concurso. Você não tinha concurso, não era concursada. Isso, não era concursada. Então, aí eu comecei a dar aulas eventual. Sei. Quando em 2009 meu pai ficou doente, né? E aí eu larguei tudo e fui ajudá-lo, né? Fui levar ele para fazer químio, rádio em Cuidar Campinas. do seu pai. E isso tinha que ir para Campinas, evidentemente. Sim, aí tinha que ir para Campinas. Uhum. Tá legal. E aí você acabou depois se efetivando no Dom José, é isso? Porque você é efetiva do Dom José, não é? Sou efetiva. Dou aula há 8 anos como professora de biologia, né? Agora já não mais, porque eu já passei por um processo seletivo. Mas quando eu levava meu pai para fazer químio e rádio, eu aproveitava aquele tempo para ficar olhando para os livros, para não ficar olhando as pessoas que sofriam muito. Que né? loucura. Moças que muitas vezes, e todas as idades, né? Eu olhava assim e ficava muito triste. Então, eu levava o meu caderninho, pegava todas as apostilas do estado e ficava estudando. E meu pai apreciava aquilo, falava, como pode, né? Minha filha aqui passava o dia inteiro, às vezes, em Campinas, estudando, né? Então, foi assim que eu acabei fazendo concurso. Só tem 2 irmãos? Você e o piloto que faleceu? Não, somos em 4 mulheres e 1 homem. Ah, é? E era o único homem, né? Inclusive, meu pai estava muito feliz porque ele tinha passado na SpaceX, né? Mas ia seguir a carreira. SpaceX é Escola de Especialização do Exército. Do Exército. Do Exército brasileiro. Mas como meu pai era militar, né? Então ele queria agradar meu pai. Mas depois ele falou, não é isso que eu quero. E seu pai ascendeu na carreira e ele virou o que na carreira? Então, meu pai, ele foi com 15 anos, veio para São Paulo, né? E desde pequenininho... Veio para São Paulo de onde? De Palmeira dos Índios, Alagoas. Palmeira dos Índios de Alagoas. Olha uma coisa. Isso. Ele veio por quê para São Paulo? Para ter uma chance para trabalhar, conseguir. Mas veio sem eira nem beira, não tinha nem parente? Sem eira nem beira. Inclusive demorou 15 dias. Ele veio daquele tipo pau de arara, né? Sei. 15 dias para chegar em São Paulo. E foi se estabelecer, foi morar numa das casas do meu avô. Então eu digo que ele deu o golpe do baú. Porque ele conheceu a minha mãe. Mas, na verdade, não. Ele realmente amava a minha mãe e foi inquilino do meu avô, né? E minha avó passou a cuidar dele, praticamente, porque ele pediu, pelo amor de Deus, para entrar no Exército com 17 anos. Com 17 anos ele foi para o Exército? Foi para o Exército. Ele deixou o Exército com quanto? Ele acabou se aposentando, né? Aposentado, ficou doente e aposentou. Não, bem antes. Reformou. Bem antes. Quando ele veio para cá, já estava reformada, né? Já estava reformada. E que posto da carreira? Ele subtenente. Subtenente Do Exército Brasileiro. Isso, começou bem do raso mesmo. Que legal. Aqueles que carregam o piano do nosso glorioso Exército, né? Literalmente, viu? Tá literalmente, certo. Porque uma das coisas... Você é professora de biologia e você falou que gostava muito de estudar, aproveitava esse tempo ocioso, estudava bastante e tudo mais. E aí você partiu para essa questão do meio ambiente. Você hoje é uma guerreira, uma defensora do meio ambiente, faz parte do CONDEMA, né? Você também foi docente da Max Planck, do Dom José, etc. Mas essa história do meio ambiente, fale para mim um pouquinho aí. Você tem uma história bacana, um currículo interessante. Porque você é perita. Perita no quê? Perita em ambiental, né? Aquela pessoa que consegue fazer um laudo, que auxilia o juiz na hora de Por exemplo, examinar. Houve uma agressão ao meio ambiente. Sim. Foi alguém lá e aterrou uma nascente, fez um tanque legal. Você faz esse tipo de peritagem? Isso, faço isso. Peritagem judicial. Judicial. Você é perita. Quando sou... Normalmente você é indicada você é uma experta oficial ou é uma experta de alguma parte? Normalmente você é experta oficial, é perita do juiz. Do juiz, Você é indicada pelo judiciário. Sim, mas como eu sou professora, foi um curso que é muito importante para poder ter maior especialização, porque eu sou especialista em engenharia ambiental também, e atualmente eu acabei, bem recente, né, fiz mestrado em processos tecnológicos e ambientais. Eu escolhi, do leque enorme que tem a área de biologia, eu escolhi a parte ambiental
porque eu acredito que com esses desmontes na política, né, e que a gente vem apreciando, infelizmente, né, e eu acredito que a política ela tem que ser tipo top-down, né, de cima para baixo, e automaticamente o de baixo para cima acaba se ajeitando. Então, eu acredito que a política é importante, e eu tive que me especializar, entender a legislação ambiental, a política, para poder atuar. Poder, né? Atuar. No Condema, fazendo parte do Condema. A política move o mundo, né? Move o mundo. Mas nós vamos precisar fazer um intervalinho rapidinho com a professora Simone Siqueira, e daqui a pouco eu vou perguntar para ela um pouco de política, porque ela andou se enfronhando um pouco na política, inclusive na política como candidata e tudo mais, teve uma experiência aí na política, e ela é do Partido Republicanos. Mas daqui a pouco nós voltamos com a professora para dar uma fofocada na vida dela aí. Já nós voltamos. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Plotelicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plotelicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos Flex do AOC têm tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. Parceiras e parceiros da TV Sol, estamos de volta aqui com a professora Simone Siqueira. A Simone tem história aqui para a gente ficar 3 dias contando história aqui, mas não temos que resumir, infelizmente, professora. Mas, professora, fala uma coisa. Aí você se especializou, é perita em meio ambiente, em engenharia ambiental, assessora o juiz de direito, porque o juiz de direito não entende de tudo, mas quando ele precisa de um parecer técnico, ele indica um perito. Essa coisa aqui aconteceu, uma agressão ao meio ambiente, aterraram uma nascente não sei aonde, vai lá a professora e fornece um laudo para que o juiz se baseie naquele laudo para proferir a sentença. Naturalmente, as partes envolvidas, normalmente o Ministério Público de um lado e a parte vou dizer, que supostamente agrediu o meio ambiente do outro, vai indicar um assistente de perito também, para fazer crítica ao seu laudo, para concordar com o seu laudo, de repente, e tudo bem, né? Então é um trabalho bastante de dedicação, de ser estudiosa, de ser meticulosa, não é isso? Sim. Não é fácil não, né? Tem que estudar muito, porque existem muitas leis, né? E inclusive nós temos que estar pautados, né?
embasados na lei. Embasado na lei. Na lei. E ó, que a lei não é fácil de... Não pode escrever abobrinha porque você está se reportando a um juiz de direito. Ao juiz de direito. Juíza de direito. Perfeito. E aí você também acabou defendendo teses, assessorando na formatação de um livro aí sobre o assunto. Conte um pouquinho dessa história para nós, que você andou por Brasília. Sim. Conte para nós o que foi esse projeto. Inclusive, minha inspiração, eu digo assim, que sempre foi meu pai, né? Meu pai fala assim, que nós sempre temos que buscar as coisas e não se conformar muitas vezes com o não, sabe? E nesse momento que nós estamos passando, nós temos que buscar opções, principalmente na educação, né? Eu, como professora, eu falei assim, eu tenho um laboratório praticamente, eu tenho meus alunos aqui, eu tenho que incentivá-los, tenho que motivá-los. E na escola pública, nós sabemos que existe uma imagem muito ruim, né? Que os alunos não são interessados, e eu sabia que não é assim, eu sei que não é assim, porque eu sou professora há 8 anos numa escola pública, né? E até muitos deles falam assim, professora, o que você está fazendo aqui? Você deu aula em universidade? Muitos deles questionam, por que você está aqui? Eu falei assim, por sua causa. Eu sempre falo isso. O importante para você levar conhecimento é você motivar. Motivar, isso. E você faz um trabalho legal desse, de motivação. Motivação. Fazer que ele fique interessado. Sim, e interessado em 2019... Porque você falou, normalmente o aluno acha que essa aula de biologia é uma coisa chata, uma coisa que tem que ler, tem que estudar. Mas você consegue motivar esse pessoal? Você dá aula até hoje ou não? Eu dou. Na verdade, eu agora estou com uma outra função, né? Agora eu estou como coordenadora dos coordenadores das escolas estaduais. Coordenadora de ensino. Isso, da escola estadual. Da Secretaria Estadual de Educação. Estadual, isso. Certo. Passei um processo seletivo e agora sou coordenadora. E o que que acontece? Eu dentro das salas de aula, foi justamente quando eu vi uma reportagem sobre a quantidade de lixo que está aumentando no planeta. Isso foi em 2019, em julho, essa reportagem. E quando eu voltei das férias, eu falei assim, um tema muito bom, né? Então, o professor, às vezes, ele tem que dar a vara e falar assim, vou te ensinar a pescar para os alunos. E, a partir daí, eu fiz uma parceria com o quê? Com o Rotary Club. Com o Rotary Club. Com o Rotary, porque eu já tinha feito um livro em 2014 com os alunos. E eles acreditavam que eu bateria de porta em porta, falaria com aluno em aluno, né? Então, eles falaram assim, não, estou dentro com você. Então, essa parceria com o Rotary, e inclusive com a Uniso, que eu já estava fazendo meu mestrado, foi para... Uniso, Universidade... De Sorocaba. De Sorocaba. Eu peguei meus créditos que eu tinha na Unicamp, como abriu essa área na Uniso... Você fez biologia onde? Eu fiz biologia na Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo, na USP? Não, na cidade de São Paulo. Universidade Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Isso. Tá. Aí depois eu comecei a fazer... Unicidade, é isso? Unicid, isso. Aí depois eu fui para a Unicamp, né? Eu primeiro fiz Você fez o quê? Pós-graduação na Unicamp? Fiz especialização aqui no CEUNSP, e por causa do meu projeto, que era a contaminação das águas subterrâneas, ele foi escolhido lá na Unicamp. Sim. Eu estudei história de Indaiatuba, né? Eu digo assim que eu conheço Indaiatuba muitas vezes, até mais que muitos... Mais do que quem nasceu aqui, né? Isso. Então, aí depois, como abriu essa área na Uniso, eu transferi meus créditos, que eu já tinha bastante na Unicamp, para a Uniso, para encerrar como processos tecnológicos e ambientais. Então, você é formado, você tem uma graduação em processos ambientais... Tecnológicos e ambientais. Tecnológicos ambientais. E ambientais. Muito bem. Isso. Então, e dentro da sala de aula, eu coloquei um tema sobre reciclagem, né? Só que a reciclagem, na verdade, com o intuito de redução, reuso e reciclagem, né? Porque hoje nós sabemos que nós temos que primeiro reduzir, né? Nós temos que primeiro repensar. Preciso disso? Se não preciso, então eu vou recusar. Agora, esse processo Reciclarte. Reciclarte. É o nome Reciclarte. Reciclarte. Essa é uma marca sua, é? Sim. Você que inventou não, na verdade, esse Reciclarte existe em várias cidades que colocaram, porque unir o reciclar com a arte, né?
E o que é esse papo de reciclar com arte? Fala para mim. É transformar o lixo em produtos novamente reutilizáveis, né? E não só isso, ideias, porque dentro do Reciclarte surgiram... E você publicou alguma coisa em cima disso? Essa é uma publicação que você está trazendo aqui? O que é isso? Sim, esse aqui é o guia. Depois de todos os processos que aconteceram, né, na escola, são 9 temas que surgiram, né, desse projeto Reciclarte, foi feito o guia de educação ambiental. Mostra para o pessoal. Guia de educação ambiental, é isso? É uma espécie de um manual. Para os professores também motivarem os alunos. Isso, motivarem os alunos. Você precisa motivar aluno, mas tem que motivar professor. Porque tem professor que quer dar aula e cai fora logo e tudo bem, não é isso? Isso, mas o importante é o professor estar motivado, estar entusiasmado com a ideia, né? Sim, porque... E esse aí é um guia que serve para alunos e professores. Sim, os professores se capacitam com ele, vendo os temas que foram trabalhados, e vão repassar para os alunos a maneira, né? Porque tem aqui a metodologia. Isso aí você que bolou tudo? Sim. Eu, e claro que com orientação de um professor, doutor Daniel Bertoli Gonçalves, e mais... O professor é da onde? É da Uniso. Da Uniso. Ele é o coordenador desse curso. É um entusiasmado também. Entusiasmado. Ele falou assim, poxa, ele ficou muito feliz, né? Porque eu trabalhando na escola e ele me orientando com as pesquisas. Para poder sair esse guia, José, eu tive que pesquisar muito, porque... Você esteve por Brasília fazendo o quê? Eu levei esse guia, fui convidada para ser candidata a vereadora, né? Até porque esse projeto foi premiado, o projeto Reciclarte foi premiado pela Fundação Lehman como um dos... Fundação? Lehman. Lehman. Isso. Do Jorge Paulo Lehman. Isso. Que é o executivo da Ambev. Da Ambev, isso mesmo. Mas muito interessado em bons temas para o Brasil. Isso, um dos incentivadores. É um cara responsável por formar boas cabeças, né? Sim. Você é uma dessas, então, que aproveitou uma carona com o Lehman também, Aproveitei. E aí você diz que também é secretário de um partido político, do Republicanos. Sim, Republicanos. Eu fui convidada e a partir do momento que eu fui convidada, eu falei assim, qual que é o partido? E estudei. Mas você não foi convidado pelo presidente, pelo Marcos Pereira, que esteve aqui na Indaiatuba até esses dias? Eu estive com ele. Você esteve com ele esses dias? Isso. Ele veio visitar o prefeito, é isso? Eu levei o guia de educação. Ele veio visitar o Gaspar? Veio. E você veio visitar o nosso prefeito, o Nilson Gaspar. E você aproveitou para mostrar esse guia para ele? Eu dei em mãos esse guia, porque eu estive em Brasília e conheci, inclusive, a faculdade. O Marcos é um cara que representa a Igreja Universal, mas se coloca bem dentro da política brasileira, né? Ele teve até cotado para ser ministro aí, etc, né? Foi, né? Foi. Então, eu achei assim que... porque o Partido Republicano, ele é bastante conservador nos costumes, mas é liberal na economia, né? Então, é muito interessante. Tá. Conservador nos costumes e liberal na economia. Isso. Então, por exemplo, se falar de implantar a lei do aborto aqui, que permite o aborto, o republicano é contra. Eu acredito que sim. Você também é contra? O aborto? Eu sempre falo assim, depende. Essa é a resposta. Essa lei aprovada na Argentina agora, que até tantos meses de gestação, até tantos dias, pode acontecer o aborto. Você achou boa ou não? Olha, a vida é a partir do momento da concepção. Então você vida, é mais contra. Eu acredito que tem que ter bons motivos. Né? Tem que ter bons motivos, como já prevê a legislação brasileira, né? É isso, exatamente. A legislação brasileira já prevê isso. Eu acredito que tem que ter bons motivos, porque eu digo assim, que eu até falo quando eu vou falar sobre o que é certo e o que é errado, né? Para um pai o que é certo, eu não saberia te dizer. Fala uma coisa, só para encerrar, daqui a pouco nós temos um outro convidado ilustre aqui. Você acha nesses momentos de pandemia, os nossos governos estão trabalhando bem nisso ou estão meio relaxados aí, nessa questão da vacinação e tudo mais? Como é que você vê o governo federal nisso? Olha, o governo federal... Está devagar ou está fazendo o que dá para fazer? Olha, na minha opinião, a verdade é que o planejamento está péssimo. Está horrível. Está horrível. Está bola murcha. Tá sim. E se tratando agora da minha área, educação, é inadmissível por colocar professor dentro da sala de aula com várias famílias, porque eu digo que os alunos são famílias, né? E o João Dória? O que você acha do João Dória? Tem uns que acham que o João Dória está
saiu na frente da questão da vacina, ele forçou até o governo federal a se virar um pouco, outros acham que ele quer só aparecer. O que você acha do João Dória? Eu acho que ele é um ótimo gestor. Ele está indo bem? Eu acho que ele é um ótimo gestor, sim. Porém, como todo gestor tem suas falhas, né? Mas eu acredito que ele é um ótimo gestor. Ele não é muito simpático, mas toca bem a bola. É isso? Eu acho que ele tem bastante rédea. Ele consegue movimentar, né? Ele é disciplinado. Disciplinado, isso, é disciplinado. Mas na educação... E o Bolsonaro, que devia ser disciplinado, é meio indisciplinado, é isso? É isso, é verdade. Bolsonaro é militar, devia ser mais disciplinado, então, né? Sim, sim. Na verdade, o João Dória, que é tido como uma almofadinha aí, é mais disciplinado, então? Eu acho que o nosso presidente devia ter mais postura, né? Ele não necessita falar muita coisa, não teria necessidade, né? Professora, fale alguma coisa para o povo de Indaiatuba, que você já é uma indaiatubana de carteirinha agora, porque nós precisamos encerrar, infelizmente. Outro dia você volta aqui contar mais história. Fala um pouquinho para nós, para Indaiatuba aí, fala aí. Eu posso dizer que eu adotei Indaiatuba, eu acredito que esse amor é recíproco, porque onde eu vou encontro meus alunos, fala, professora, como vai, tudo bem? E eu amo essa cidade e gostaria de trabalhar nessa cidade. Claro que nesse momento não tive a oportunidade ainda, mas trabalhar na área de projetos. Gostaria sim de continuar trabalhando, mas vou pegar uma experiência numa outra cidade aí, depois eu volto com tudo. Pois é, a nossa bancada aqui do Papo Sol fica muito animada aqui com a presença da professora Simone dos Santos Siqueira, conhecida como professora Simone Siqueira, lá do Dom José, guerreira pelo meio ambiente, guerreira pelas boas causas, perita, estudiosa e que já é uma apaixonada por Indaiatuba. Simone, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Tonin.